Olá, tão queridíssimos e queridíssimas escribas, como é que vocês estão? Linda essa obra linda que é Gabriela Cravo Canela, de Jorge Amado. E hoje a gente vai continuar nossa pesquisa, nosso estudo, nossa leitura dessa obra assim, ímpar da nossa literatura. E fazendo uma pequena retrospectiva da aula passada, a gente viu algumas técnicas da não ficção na ficção de Jorge Amado, né? Fomos lá beber em Bernardo Bueno, em Fred Linardi, que a gente ainda vai poder se aprofundar mais na live do dia 30 de junho. E hoje a gente vai investigar um assunto muito interessante, porque, como eu falei já em outras aulas, a gente sempre pesquisa um tema que tem a ver com aquele livro, né? Além de retirar as técnicas do próprio livro, né? Nós temos grandes manuais de escrita criativa no Brasil e no mundo, mas é muito interessante a nossa proposta de retirar as técnicas do próprio livro. A gente gosta também de fazer relação com aquelas técnicas, aquele livro, com outras áreas de conhecimento, outras áreas de arte, né? Isso enriquece o nosso estudo, isso faz com que a gente veja outros detalhes, aprecie outros caminhos para enlarguecer o nosso escrever. E hoje a gente vai investigar esses mundos de dentro de Melanie Klein e a aprendizagem do afeto em Jorge Amado. Lembre-se que a gente falou um pouco sobre a teoria dos afetos lá no módulo de Vinícius, né? A gente vai trazer dois estudiosos de Melanie Klein, que está nessa revista que vocês têm no material de apoio, que é muito interessante esse artigo desses dois estudiosos, né? Dois pesquisadores, que é o Elias e a Elizabeth Barros. Então, o que é que eles dizem? O mundo interno, é preciso dizer, não é apenas o reflexo subjetivo do mundo externo, sua representação em duplo. Jean Laplanche, um dos grandes mestres da psicanálise contemporânea, comenta: estas imagens internas não são a lembrança de experiências reais mais antigas, são o depósito introjetado dessas experiências, mas modificado pelo próprio processo de introjecção. Então, o que é que Melanie Klein ela tinha como teoria? Ela tinha a teoria que a criança ela projeta no objeto dela, né, no terceiro, na mãe, a princípio na mãe, depois em outros personagens, ela projeta aquelas cores que ela tem dentro de si, certo? Aquele imago que ela tem dentro de si, aquele sentimento que ela tem em relação àquele personagem, àquela pessoa, no caso a mãe, e ela recebe de volta aquela impressão, aquela projeção modificada. E aí fica nesse contínuo de projeção e introjecção para sempre, até a fase adulta. Então, é isso que nós vamos aplicar no nosso romance de Jorge Amado, principalmente na personagem principal, que é Gabriela. Gabriela era de uma liberdade ímpar. E ela não tinha esses limites que normalmente as sociedades elas estabelecem, né? E ela não se enquadrava, né? Um dos personagens diz que ela era como se fosse uma flor que Nassib, ao casar com ela, queria prendê-la num vaso, né? Então ela não tinha essa condição de cerceamento da liberdade, ela era muito livre, né? Então esse trecho que eu achei muito interessante, que é um trecho em que ela estava já casada com Nassib, já toda enquadradinha, e ela está voltando para casa, vestida de fustão, enfiada em sapatos, com mesa e tudo. Em frente à igreja, na praça, crianças brincavam brinquedos de roda. Percebam a linguagem de Jorge Amado, né? Ele vai se adaptando a essa situação. Gabriela ia andando, aquela canção ela cantara em menina, para o escutar, a ver a roda rodar, antes da morte do pai e da mãe, antes de ir para a casa dos tios. Que beleza os pés pequeninos no chão a dançar. Seus pés reclamavam, queriam dançar. Resistir não podia, brinquedo de roda adorava brincar. Arrancou os sapatos, largou na calçada, correu para os meninos a cantar, a rodar, a palmas bater. Gabriela, menina. Ela nos traz esse passeio entre a realidade e a ficção, nesse trecho, especialmente nesse trecho em que ela recebe de presente de Nassib um pássaro,
numa gaiola. E ela começa a investigar ali, né, exatamente a questão da liberdade, ela se sentindo tão presa, né? Mas, ao mesmo tempo, a imaginação. Então, é uma cena que ela vai falar de uma realidade que a gente não sabe se é realidade ou se ela está imaginando. Quando Nassib partiu, ela sentou-se ante a gaiola. Seu Nassib era bom, pensava ela, tinha ciúmes. Riu, enfiando o dedo por entre as grades. O pássaro, assustado, fugiu. Tinha ciúmes, que engraçado, ela não tinha. Se ele sentisse vontade, podia dormir com outra. No princípio, fora assim, ela sabia. Deitava com ela e com as demais. Não se importava. Podia ir com outra. Não para ficar, só para dormir. Seu Nassib tinha ciúmes. Era engraçado. Que pedaço tirava se Josué lhe tocava a mão? Se seu Tonico, beleza de moço, tão sério na vista de seu Nassib, nas suas costas tentava beijar-lhe o cangote. Se seu Epaminondas pedia um encontro, se seu Ari lhe dava bombons, pegava em seu queixo. Com todos eles dormia cada noite, com eles e com os viantes também, menos seu tio, nos braços de seu Nassib. Ora com um, ora com outro, por mais das vezes um menino bebinho e com seu Tonico. Era tão bom, bastava pensar. Então, ela dá uma dica, no caso, Jorge Amado dá uma dica da traição de Gabriela com Tonico, certo? Sem dizer, né, se a gente saber se era já ela dando dica ou se era a imaginação somente de Gabriela. Por isso que eu digo que ela está navegando entre a realidade e a ficção. E eu percebo essa grande, vamos dizer, manifestação da liberdade feminina de Jorge Amado, principalmente em 3 personagens principais. A Gabriela, a Malvina, que é a filha do coronel Melk, né? E também a Glória, que é a amante lá do coronel Coriolano Ribeiro. A gente percebe em Malvina, no caso, essa manifestação de liberdade feminina. Tudo bom, já estávamos quase nos anos 60, quando Jorge Amado escreveu, mas mesmo assim é bem avançado para a época, né? Essa necessidade de liberação da mulher. E quando ele vai retratar isso nos anos 20, 1925, né, que é quando ele traz a história, o recorte da história, é muito interessante, porque vai além do tempo mesmo, né? Então, Malvina, ela se apaixona não, ela, na realidade, ela procura nesse engenheiro que vai resolver a questão da barra lá no Ilhéus, né, para os navios poderem entrar com facilidade, ela encontra nele uma saída de Ilhéus. Só que o pai proíbe o namoro e bota o Rômulo, o engenheiro, para correr de Ilhéus, e ela se encontra nesse momento crucial da vida. Né? Malvina esperava no alto dos Penidos. Embaixo, as ondas chamavam. Ele não viria. De tarde, quase morrera de medo. Ela agora compreendia. Fitou a espuma a voar. As águas chamavam, por um instante pensou em se atirar. Acabaria com tudo. Mas ela queria viver, queria ir-se de Ilhéus, trabalhar, ser alguém, um mundo a conquistar. Que adiantava morrer? Nas ondas atirou os planos feitos, a sedução de Rômulo, suas palavras e o bilhete que ele lhe escrevera dias depois de desembarcar. Dava-se conta a Malvina do erro cometido. Para sair dali só vira um caminho, apoiada no braço de um homem, marido ou amante. Por quê? Não era ainda Ilhéus agindo sobre ela, levando-a a não confiar em si própria? Por que partir pela mão de alguém, presa a um compromisso? A dívida tão grande? Por que não partir com seus pés, sozinha, um mundo a conquistar? Assim sairia. Não pela porta da morte. Queria viver e ardentemente, livre como um mar sem limites. Segurou os sapatos, desceu dos rochedos, começou a esboçar um plano, sentia-se leve. Melhor do que tudo, fora ele não ter vindo. Como poderia viver com um homem covarde? Então, eu fiz questão de ler esse trecho todo, porque mostra essa, vamos dizer, liberação feminina que o Jorge traz com Gabriela, com o romance Gabriela, né? E ele não somente traz essa liberação com, né, essa transformação dessas mulheres, tanto Glória, que também assume o romance com Josué, com o professor Josué, que é poeta também, mas também com Gabriela, a transformação de Gabriela. Nós vimos aquela transformação dela, né? Ela sai daquela
daquela situação de enclausurar e vai brincar com as crianças. E Malvina, né, quando ela decide tomar conta da própria vida, das próprias rédeas da vida, né, e ela consegue fugir lá no internato, na escola que ela vai ser colocada a pulso pelo pai, e começa a vida dela. Então, ele nos traz essa liberação da mulher, né? Isso a gente trazendo lá para os mundos de dentro de Melanie Klein, né? Esses mundos internos em eterna transformação que Melanie Klein nos traz. A transformação não somente dessas personagens femininas, mas também dos personagens masculinos, principalmente Nassib. Porque Nassib, quando ele encontra a Gabriela com o Tonico, ele quase enlouquece, quase mata, vamos dizer assim, os dois, mas ele quebra um ritual que está lá logo no início do romance, que é o ritual do marido ter o direito de matar a mulher que o trai, né? Na verdade, ele vai se transformando, Nassib ele vai se transformando, ele vai aceitando essa liberdade de Gabriela, né? Ele vai compreendendo o outro, ele vai se colocando no lugar do outro, que é uma coisa que a gente tem feito muito nesse período assim de pandemia, nesse período de enclausuramento em si, enclausuramento em nossas casas, né? Isso nos faz refletir bastante, né, sobre essa necessidade de compreender o outro, de perdoar, né? Então, essa cena, que é a cena final, eu acho belíssima, que é quando ele percebe que mudou, né? Foi depois da sexta, antes da hora do aperitivo da tarde. E chega esse gringo pedindo uma cachaçazinha. Ele já estava com Gabriela novamente, já não eram mais casados, mas aí o gringo não tinha dinheiro para pagar. E aí deu para ele uma sereia, um brochezinho em forma de sereia dourada. E aí, Nassib, né, tomou da garrafa de cachaça, encheu um copo de vidro grosso, o marinheiro suspendeu o braço, saudou em sueco, emborcou em 2 tragos, cuspiu. Nassib guardou no bolso a sereia dourada, sorrindo. Gabriela riria contente, diria gemer, precisava não, moço bonito, né? Então, assim, veja a transformação que Nassib passa, essa compreensão, né, de que é coisa pequena ficar se prendendo, né, nessas coisas que realmente não é fácil, mas que a liberdade de Gabriela era maior do que tudo isso. E as casas de Jorge Amado, que não era apenas uma casa, né? São várias casas. Né? Ele tem a Casa Museu em Ilhéus, tem a Casa Museu em Salvador. No próprio romance, parece que Jorge Amado ele está descrevendo a própria casa, porque lá na página 184 do nosso romance, ele vai falar sobre a casa do coronel Ramiro Bastos, né? Pesadas cadeiras austríacas, de altar espaldar, negras e torneadas, o couro trabalhado a fogo. E quando a gente vai lá no museu, quando a gente visita, mesmo que virtualmente, o museu lá de Jorge Amado de Ilhéus, a gente vê, né, essas cadeiras, né, as mesmas cadeiras da Gabriela, né, do romance. E Jorge Amado teve várias casas. Né? Ele nasceu em Ferradas, no distrito de Itabuna, passou a infância e a adolescência, né, entre Ilhéus e Salvador, mudando-se jovem adulto para o Rio de Janeiro. Lá na Cidade Maravilhosa, começa a escrever, junto à novela Lenita, em parceria com Dias da Costa e Edson Carneiro, publica O País do Carnaval, Jubiabá, Capitães da Areia, Terra do Sem Fim, sendo considerado um dos principais expoentes do regionalismo de 1930. Entra para o Partido Comunista, eleito deputado federal, mas tem seu mandato cassado em 1948. E aí ele parte no exílio voluntário para Paris com a sua segunda esposa, Zélia Gattai, e lá, assim, a partir de Paris, ele começa a escrever Gabriela, né? E outros romances, como Tenda dos Milagres, e inaugura esse imaginário do Brasil tropical. Ele traz à tona esse Brasil tropical que foi tão cantado, né, com essas casas grandes, de miscigenação racial, sincretismo religioso, tão cantado pelo nosso Gilberto Freire. Então, na live, vocês se preparem que vai ter mais dicas de filmes,
a gente vai ter o nosso famoso exercício de desbloqueio. Lembre-se que quando vocês mandam o exercício de desbloqueio para o nosso e-mail, vocês recebem certificado de participação, né? Então, assim, participem, vão para a live, participem da live, interajam, façam perguntas, né? Que é muito enriquecedor para todos nós. Eu acho que todos ganham. Eu, particularmente, ganho muito, né? E eu acredito que vocês também, nessa troca de conhecimento, nessa troca de ficção, de literatura, de poesia, né? De mundos de dentro. Então, até lá, meus queridos e minhas queridas, um abraço bem grande.